Meus queridos irmãos e amigos que esteja ao alcance do canal Adepatu, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando a todos um feliz 2026 e estamos mais uma vez para contribuir com as lições bíblicas do primeiro trimestre do ano 2026. Eu sou o irmão José Arilton Cândido, aluno da Escola Bíblica Dominical e cooperador adjunto dos trabalhos eclesiásticos da Igreja Evangélica na Assembleia de Deus da cidade de Patu, Rio Grande do Norte. Estou satisfeito porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. E podemos dizer, como dizem as Sagradas Escrituras, o servo de Deus, Josué, falando até aqui, nos ajudou o Senhor. Estamos com as lições bíblicas do primeiro trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eterna. É o tema central das nossas lições e a lição do próximo domingo, deste próximo domingo, dia 4 de janeiro de 2026, vem nos ensinar o mistério da Santíssima Trindade. Neste trimestre estudaremos a doutrina bíblica da Trindade. Na presente lição, com base na revelação do batismo de Jesus, compreenderemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistentes em perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. Analisaremos a distinção e a unidade das pessoas divinas e veremos a relevância dessa verdade para a fé e a vida cristã. Para nos auxiliar nesta tarefa, contaremos com o pastor Douglas Batista, este que é o comentarista das lições bíblicas deste trimestre. O tema, como já falamos, o mistério da Santíssima Trindade. O texto áureo diz assim: este é o meu filho, amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. A verdade prática, o comentador destaca o seguinte: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus, em três pessoas, que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 3, versículos 13 a 17 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, que diz assim: então veio a Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele, mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, o tema da lição está baseado neste texto sagrado, e a nossa introdução diz o seguinte: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sobre três aspectos: a revelação do batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Observamos que há um questionamento de muitas pessoas que às vezes querem confrontar a Bíblia Sagrada pelo fato de não existir escrito na Bíblia
este termo trindade. É bem verdade que não existe. Também podemos observar que tantas outras palavras que usamos que também não está contido na Bíblia Sagrada. No entanto, há um entendimento em que podemos falar de trindade acerca de um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este Deus é o mesmo Jesus. O Deus Criador dos céus e da terra é o mesmo Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo é o próprio Deus. E o mesmo Jesus é o próprio Deus e é o Espírito Santo. Não existe, é importante abordarmos este entendimento, que não existe três tronos. O trono de Deus, o trono de Jesus e o trono do Espírito Santo. Existe um só Deus. Este Deus justo, perfeito, que deixou toda a sua glória e em forma de homem cumpriu a profecia do Éden. Da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. E isto já aconteceu. Esta profecia já aconteceu. Jesus já nasceu como homem. Jesus já se apresentou perante os homens. Jesus já foi batizado no Rio Jordão para se cumprir toda a justiça. E é bom entender que esta justiça se trata da obediência do Filho ao Pai, como vamos ver aqui no decorrer da lição. Jesus Cristo já cumpriu a sua missão. E esta missão que Jesus Cristo cumpriu como verdadeiro homem foi consumada na cruz do Calvário. E esta consumação foi justamente por meio do seu sofrimento, onde ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados, se fez maldição sem ser maldição. O sacrifício de Jesus é o mistério pelo qual nós vamos ver nesta lição, que é justamente a ação vincular da Santíssima Trindade em seu mistério divino. O primeiro ponto, o comentador relata a revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, conforme Mateus capítulo 3, versículo 13. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessária, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus, na verdade, não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade, e a humanidade pecadora, e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz, de acordo com a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 8, eu gostaria de ler, que diz assim, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O comentador aqui deixa explícito, e na nossa simplicidade de entender e expressar, significa que o nosso entendimento, ele está a se evoluir sobre este mistério da Santíssima Trindade, onde o batismo de Jesus, que é o cumprimento de toda a lei, fez com que ele se associasse à humanidade pecadora para trazer a redenção, ou podemos dizer, a remissão dos nossos pecados. O ato do batismo de Jesus Cristo foi uma declaração
é algo que ficou verdadeiramente visível perante a humanidade. Ou seja, Jesus cumpriu a lei, ou cumpriu para que toda a justiça viesse verdadeiramente estar estabelecida pelo plano divino, para assim tornar-se público, ou seja, da publicidade da ação de Jesus Cristo perante toda a humanidade. Jesus não é um elo separado do homem, ele veio para estar ligado ao homem, estar alinhado com o homem. E este homem precisa entender que há necessidade de se arrepender e crer em Jesus Cristo. E este arrependimento, ele leva também à configuração do batismo em água, que é a representação ou a figura pública de arrependimento perante toda uma comunidade, uma sociedade, para assim darmos testemunho de uma vida transformada em Cristo Jesus. O segundo subtópico do primeiro tópico diz o seguinte: a descida do Espírito, a unção para o ministério. A descida do Espírito teve um propósito, que é para a unção do ministério de Jesus Cristo. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. De acordo com a referência de Mateus capítulo 3, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 10, Lucas capítulo 3, versículo 23 e João capítulo 1, versículo 32. Está aqui a referência nos evangelhos sinóticos para que possamos ter a comprovação desta gloriosa manifestação da descida do Espírito Santo em forma de pomba, para que se tornasse notório, público, o ministério do Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação visível indica ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente, o ungido de Deus. Ungido de Deus, de acordo com a profecia do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, e ainda no capítulo 42, versículo 1, do profeta messiânico. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Não, Jesus sempre foi o Messias. Naquele momento ele estava sendo revelado perante o seu povo, para o cumprimento do seu ministério. Louvado seja Deus. Observamos que antes mesmo do batismo, Jesus já era o Filho de Deus. E isto é inconfundível. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus, na ocasião do batismo, representa sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. E eu faço aqui uma observação. Mas Jesus, sendo santo, precisou do Espírito Santo o capacitar? Eu quero fazer aqui uma rápida referência na condição do homem Jesus. Jesus, na condição divina, a condição de Deus, não precisava ser capacitado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas, queridos, precisamos entender que Jesus cumpriu um ministério na condição de homem. E sendo Jesus homem, ele necessitaria do revestimento do poder para o enfrentamento de tudo que viria de contrário à sua vida pessoal, ao seu ministério. Enfim, precisamos entender que Jesus Cristo, ele cumpriu uma missão na forma de homem. Homem sujeito ao pecado, homem sujeito às enfermidades, homem sujeito às fraquezas, homem sujeito aos temores desta vida. Enfim, meus queridos, precisamos entender que Jesus Cristo, ele sentiu as nossas dores, as nossas fraquezas, e o ministério dele foi revestido da autoridade de Deus por meio da ação do Espírito Santo, para que ele jamais
desfalecesse da sua missão. Isso significa dizer que cada um de nós, em Cristo Jesus, precisamos estar revestidos da autoridade do Espírito Santo, para que com essa autoridade do Espírito Santo possamos também estarmos fortalecidos contra as tentações, contra as intempéries desta vida, para poder ter uma vida íntegra diante do Senhor nosso Deus. E isto só é possível se nós tivermos Cristo como nossa referência. E sendo Jesus a nossa referência, vamos cada dia se interessar a estarmos fortalecidos na pessoa de Jesus Cristo, pelo vínculo da perfeição do Evangelho de Cristo Jesus. E é justamente o Espírito Santo de Deus, prometido por Jesus Cristo quando foi assunto ao céu, quando ele disse aos seus discípulos: eu vou para meu Pai, mas enviarei o Espírito Santo Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos esta promessa para vivermos em Cristo Jesus, sendo auxiliado pelo Espírito Santo todos os dias até a consumação dos nossos dias aqui na terra. Podemos louvar a Deus por esta bênção prometida e gratuitamente nos concedida, uma vez que nos arrependemos e cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e passamos a buscar no Senhor este revestimento, esta autoridade espiritual, para não regredirmos e sim avançar, aguardando o dia da nossa redenção, que é o arrebatamento da igreja, ou partirmos desta terra por meio da morte física e sermos ressuscitados no dia da ressurreição. O terceiro subtópico do primeiro tópico diz o seguinte: a voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo, de acordo com João capítulo 1, versículo 14. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai se compraz ou tem todo o prazer. Este é o nosso Jesus. Este é o nosso Senhor, o Redentor, aquele que na cruz do Calvário, ele sacrificou a sua vida em favor de mim, de você e de todos nós. Concluindo aqui este ponto primeiro, devemos enfatizar, portanto, que a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Este acontecimento é para se tornar notório, ou seja, da publicidade através de nossas vidas, do projeto redentor às nossas vidas por meio do Filho de Deus, o servo do Senhor, o ungido de Deus, em quem Deus tem todo o prazer, por ser justo e fiel em sua grandeza. Louvado seja Deus. O segundo tópico da lição diz o seguinte: o comentador destaca a distinção e a unidade das pessoas divinas. Primeiro, unidade e distinção pessoal. É importante atentarmos para isto aqui com detalhes, eu falo de detalhes observatórios. Diz o seguinte: a doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência. Uma só essência, que do grego é ousia, mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4.
O Filho executa a obra expiatória, de acordo com João 3,16 e Hebreus capítulo 9, versículo 12. E o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Tito, capítulo 3, versículo 5 e Romanos, capítulo 8, versículo 16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e trino em pessoa. Trino em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica. Eternamente subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Vamos ver aqui no segundo subtópico do tópico 2, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus os céus e a terra. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. Por exemplo, podemos conferir no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e ainda capítulo 3, versículo 22, e ainda o capítulo 11, versículo 7, e o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Muito bem, aqui está, meus queridos, a explicação do comentador sobre esta forma plural do nosso Senhor Deus divino, onde destaca a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há uma complexidade de entendimento e publicações teológicas contrárias, justamente quando eu falei no princípio que muitos dizem a Trindade não existe na Bíblia, mas este nome ele remete ao entendimento que o Senhor Deus, ele na sua essência, ele é um Deus. Repito, ele é um Deus único, que é Pai, Criador, que é o Filho, Redentor, e o Espírito Santo, o agente consolador, o agente divino, para conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Deus não está na terra. O Filho também já não está na terra, ele cumpriu sua missão. Mas a promessa do Senhor Jesus Cristo, na vida da igreja, é inaugurada no Pentecoste, quando o Senhor diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, para que sejais-vos revestidos do poder. E aí ele afirma que iria para o Pai e enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Eu acho bom repetir isso. O Consolador, o Espírito Santo, para que estivessem e esteja, e Ele está conosco, repito, Ele está conosco todos os dias,
até a consumação do século. O Espírito Santo, ele faz com que a humanidade tenha o privilégio, e podemos dizer que por meio do Espírito Santo, o reino de Deus está no meio de toda a humanidade. O reino de Deus está na tua casa. O reino de Deus está na igreja, está na comunidade em que moramos, por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por meio das Sagradas Escrituras. O reino de Deus, ele está em todo lugar quando o homem se dispõe a dar a honra para a presença do Espírito Santo. E dando a honra para a presença do Espírito Santo, você está honrando o Filho e está honrando o Pai. Enfim, está honrando o Deus Criador de todas as coisas. Com este entendimento, eu encerro aqui este ponto e vou para o subtópico 3 do tópico 2, que diz a Trindade explicitada no Novo Testamento. A ação de Deus explicitada no Novo Testamento de uma maneira gloriosa para entendermos o plano redentor do Senhor Jesus Cristo. A Trindade não é vista como três deuses. Não é vista como três deuses. Eu confesso que, novo convertido, não tinha entendimento. Eu cheguei até a pensar em alguns poucos momentos que, quando eu chegasse na presença do Pai, eu estaria na presença de um trono, onde teria 3 cadeiras e onde teria 3 deuses. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Eu pensei isto. E muitos pensam isso, por não conhecer as Escrituras. Mas o Senhor, ele nos alerta. Errais por não conhecer as Escrituras. Quando vamos tendo a maturidade cristã e entendendo as Sagradas Escrituras como a verdadeira revelação de Deus, passamos a compreender e receber pela fé esta verdade divina. Pois as verdades de Deus, ela só é possível ser aceita por nós quando estamos de posse da palavra e recebemos esta palavra por meio da fé. E esta fé vai nos transformar para que tenhamos um entendimento e passamos a ter este entendimento com o grande valor, espelhando-se na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, que estão ao alcance deste canal, deste vídeo, a Trindade não é vista como 3 deuses, mas como 3 pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o modelo do batismo que é aplicado a todas as pessoas que se arrependem e creem no Evangelho e submete-se ao batismo nas águas, testemunhando publicamente que esta pessoa nasceu para Cristo. E este batismo ele só é válido se houver um arrependimento sincero. Não é apenas uma emoção gerada no coração e a pessoa desce às águas. Não. Porque se for apenas uma emoção, esta pessoa nunca vai se firmar no Evangelho de Cristo Jesus. O substantivo singular, nome, indica uma só essência, seguida por 3 pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, de acordo com o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 13 e 13. Esse texto associa a 3 pessoas, de modo equitativo. Louvado seja Deus. Amados, é importante, com paciência, analisar os segredos, os mistérios das Sagradas Escrituras. Observar o mistério da Santíssima Trindade de acordo com as Escrituras Sagradas. Queremos também destacar, de acordo com o comentador, que as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. E este Deus é o Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. De acordo com a Carta Universal, a primeira Carta Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aqui a participação das 3 pessoas divinas na obra da salvação
é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, versículo 4. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Portanto, está aqui a explicação sobre a Trindade explicitada no Novo Testamento. Finalizando o tópico 2, a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. O terceiro tópico diz o seguinte: a relevância da Trindade para a fé cristã. Na continuidade aqui no tópico 3, primeiro subtópico diz desenvolvimento doutrinário da Trindade. No desenvolvimento doutrinário acerca da Trindade, podemos destacar, de acordo com o comentador, que não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como uma revelação progressiva ao Deus vivo. De acordo com as referências bíblicas, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Marcos capítulo 2, ou melhor, capítulo 12, versículo 29, Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, profeta Isaías capítulo 7, versículo 14, João 16 e 13, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E ainda o comentador destaca que sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da igreja. O Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai. Substância do Pai, que é Deus. E o comentador diz ainda, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo de Deus. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai é eterno e não gerado, que o Pai é eterno e não gerado, ele é eterno, nunca foi gerado, é a fonte. O Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Está aqui definido para o nosso entendimento. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. O que significa isso? É que a nossa oração, ela é veiculada pelo Espírito do homem e o Espírito de Deus, perante o Pai, o nosso Senhor. E sendo veiculada por meio do Espírito do homem, através do Espírito Santo de Deus, o Filho está sendo comunicado, e que este Filho que está sendo comunicado é o próprio Deus que está inteirado de nossa comunicação. E o Espírito Santo de Deus, que trabalha este transporte, esta veiculação da nossa oração, nesta oração, o Espírito Santo sabe interpretar se eu estou em um estado de sinceridade, ou eu estou em um estado emotivo, ou eu estou em um estado de plena enganação verbal quando eu estou orando. Porque o Senhor Deus, ele conhece o íntimo de cada um de nós. Ele é o Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe verdadeiramente se estamos vivendo em sinceridade perante os homens e, muito especialmente, diante de Deus. Pois tudo que acontece na nossa vida é de uma forma transparente. E, meus amados, eu quero vos dizer também que, de acordo com o entendimento espiritual, nós somos uma carta lida perante aqueles que têm a visão do Espírito Santo de Deus. Pois jamais estaremos
a enganar a igreja do Senhor na terra. Não importa a posição que os homens possam obter na liderança espiritual, no pastoreio, na membresia, não importa. Ele é sim lido por meio das vidas que tem o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor lhe concede a visão do discernimento para saber onde se encontra a verdade. Louvado seja Deus. E o comentador, no tópico 3, no subtópico 2, ele diz as implicações doutrinárias. E há, sim, implicações doutrinárias acerca deste assunto. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos, de acordo com João capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. O unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente, de acordo com Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é essa, que conheça a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17:3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que o que se revela. Fechando aqui este ponto 3, é importante destacar que a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. Para finalizar, queremos aqui destacar a conclusão do nosso comentador, que diz o seguinte: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Está aqui a afirmativa, baseado nas Sagradas Escrituras, e que possamos, meus queridos, estarmos em defesa da doutrina bíblica, do ensinamento genuinamente bíblico, porque, meus queridos, nós estamos vivendo, nesses últimos tempos, uma série de dificuldades por existir uma somatória de ensinamentos falsificados. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta em suas palavras: cuideis para que ninguém vos engane. Eu aconselho a você, querido, que está ao alcance deste vídeo, a consultar a Bíblia Sagrada, a consultar bons livros, a participar da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um assunto importantíssimo para o estudo, a pesquisa, pois são lições sistemáticas, ou seja, são comentários sistemáticos ou um estudo sistematizado para aprendermos com mais facilidade acerca das doutrinas bíblicas. E todo crente firmado nas doutrinas bíblicas, eles não vão ser igualdados com as vãs filosofias que estão por aí, espalhados, e muitas das vezes na palma da mão de cada um. Portanto, se debruce na Bíblia Sagrada, estude as lições bíblicas, busque conhecimento de bons livros, de homens e mulheres, autores, que têm compromisso com as Sagradas Escrituras. Eu quero aqui encerrar agradecendo, em nome de Jesus, por sua companhia, e peço
as vossas orações, para que cada dia possamos nos aperfeiçoar e que este aperfeiçoamento venha enriquecer a cada um de nós para uma estrutura sólida e também termos condição de auxiliar os nossos irmãos no ensinamento das Sagradas Escrituras. Quero agradecer também ao nosso pastor Daniel Faustino por esta oportunidade e também, por que não destacar neste momento, o nosso diácono José Cláudio Rosa, que tem ajudado em toda esta programação. Que Deus abençoe a ele e sua família. Ele que é papai, ganhou um presente agora recentemente. Parabenizamos, irmão Cláudio, e que a bênção de Deus seja sobre as vossas vidas, papai, mamãe e filho, neste lar que o Senhor o constituiu, para ti governar com a direção do Espírito Santo de Deus. Também queremos agradecer à superintendência, o nosso irmão Francisco Soares, e enfim, ao corpo docente e o corpo discente da nossa igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, um forte abraço no coração.